Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, por que o desemprego continua tão alto mesmo com a retomada da economia? A taxa de desemprego se mostrou bastante alta, com 14,6% de pessoas desocupadas, e a gente geralmente fala desempregadas, o que é um número bastante alto, né? O segundo maior da história, muito próximo dos trimestres anteriores, que bateu 14,7%. Então a gente percebe que mesmo aumentando a ocupação, gerando vagas de trabalho, o desemprego ele não cede. Mas quando a gente olha no começo da pandemia, a destruição de vagas de trabalho foi muito grande. E se todas essas pessoas que tivessem perdido o emprego ou ocupação e continuassem procurando, a taxa de desemprego teria batido algo em torno de 20%. Ou seja, muitas pessoas deixaram de procurar por uma ocupação em 2020, no ano passado, por uma questão da própria pandemia, esse medo da pandemia. O auxílio emergencial também ajudou a manter as pessoas em casa. E quando o mercado de trabalho está muito ruim, as pessoas deixam de procurar trabalho, mesmo que elas quisessem trabalhar. Então, no momento como atual, a gente está tendo uma recuperação da economia, está aumentando a população ocupada, ou seja, a economia vem gerando vagas de trabalho, mas as pessoas que estavam fora do mercado de trabalho começam a procurar emprego novamente. Ou seja, essa taxa de desemprego pode até aumentar nos próximos meses, mesmo gerando novas vagas de trabalho. Então, as pessoas, como o mercado de trabalho está bem ruim, não só o mercado de trabalho, mas a economia, ela sentiu muitos impactos da pandemia, e a taxa de desemprego já estava elevada mesmo antes do início da pandemia. A economia brasileira já estava numa situação ruim. Então as pessoas, de fato, não vêm nem percebendo muito essa retomada da economia, o que mostra uma pesquisa feita pela CNI. A gente tem setores hoje da economia que praticamente ainda estão muito aquém da situação que estavam antes da pandemia, como o setor de serviços, principalmente aqueles voltados para a família, restaurantes, eventos, são setores ainda que vêm sentindo bastante. E qual o motivo das críticas do ministro Paulo Guedes à pesquisa do IBGE? Então, quando o ministro ele compara os dados do CAGED, que também é subordinado à economia, com os dados do IBGE, são pesquisas bem diferentes, onde é censitário, os dados do CAGED, e as empresas reportam para o órgão responsável, mensalmente, a criação de novos empregos e a demissão, quantidade de pessoas demitidas. Então, quando a gente olha os dados do CAGED, o Brasil criou 1,5 milhão de empregos no primeiro semestre de 2021. Enquanto pelo IBGE, que é uma pesquisa feita por amostragem, a recuperação que vem ocorrendo é muito mais de informais e não de emprego formal. Então, assim, tem alguma inconsistência que pode ser decorrente da mudança de metodologia que ocorreu nessa captação dos dados do CAGED e também pelo fato da coleta de dados para as pesquisas do mercado de trabalho do IBGE terem passado de presencial para pesquisa por telefone, pela própria questão da pandemia. Mas a amostragem que é feita pelo IBGE para as pesquisas da PNAD contínua, ela é feita de uma forma muito parecida com o que ocorre em países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, países europeus. O IBGE tem toda a credibilidade e o conhecimento que foi construído ao longo dos anos, e mesmo que tenha algum viés, ele pode ser para mais ou para menos, para cima ou para baixo, e que é natural em pesquisas que são feitas por amostragem. Mas a confiabilidade é muito grande. Ou seja, de fato, o desemprego está muito alto no Brasil, em decorrência da própria situação que a gente chegou antes da pandemia, que a gente tinha passado por uma recessão muito forte, uma recuperação lenta, e de fato a pandemia gerou um desemprego muito alto. Apesar da recuperação, a gente teve uma queda de 4% do PIB em 2020. E a recuperação desse ano vai gerar um pequeno crescimento positivo nesses 2 anos. Ou seja, insuficiente para gerar as vagas que são necessárias, que não empregam tantas pessoas, como indústria, construção civil, que empregam bem menos do que quando a gente compara com o setor de serviços. Então é natural que exista um desemprego alto e que vai permanecer alto ao longo de 2021 e provavelmente ao longo de 2022, mesmo com uma recuperação econômica, o que já era previsto por analistas, ou seja, o IBGE reflete muito bem o cenário hoje do Brasil e a gente tem que ver quais são as trajetórias para ir melhorando a situação do mercado de trabalho, a situação da economia e, consequentemente, do mercado de trabalho. Eu sou Gabriel Soares, conversei com o professor Luciano Nakabashi para a Rádio USP. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi.
Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Olá, professor Guilherme Wisnik. Qual vai ser o tema da sua coluna de hoje? Bem, Márcio, eu queria comentar hoje aqui o episódio do incêndio da estátua do Borba Gato em Santo Amaro e suas consequências. É um fato já muito analisado, mas que eu acho que merece comentários nessa coluna também. É um monumento público colocado nas ruas da cidade, e a primeira coisa a se lembrar é que um monumento não é uma coisa morta. Isso é um monumento, à medida em que ele está presente na vida da nossa cidade, ele atualiza o seu significado permanentemente. Então, um monumento que é um símbolo permanente naquele lugar, ele está como que sempre nos lembrando que o que ele encarna, o que ele significa, está sendo celebrado por aquela sociedade. Esse eu acho importante dizer, porque há muita gente que critica ações como a que foi feita. É importante lembrar que o incêndio no Borba Gato ele foi muito mais simbólico do que real, porque o que foi queimado verdadeiramente foram os pneus que foram postos embaixo. A escultura em si mesma pouco sofreu. Mas, enfim, quando se critica um ato supostamente de vandalismo como esse, se argumenta, digamos, as vozes mais progressistas que criticam, argumentam, na minha opinião, que, mal ou bem, monumentos são testemunhos históricos, são lembranças do que se valorizou numa certa época e apagá-lo seria ideológico. Bom, muito bem, isso é um lado, mas um outro lado o monumento atualiza um discurso e há uma guerra política em curso, né? Os nossos monumentos das cidades brasileiras são, em geral, monumentos de opressores, né? Monumentos, no caso de um bandeirante como o Borba Gato, com um trabuco na mão, alguém que caçava homens e mulheres, indígenas e africanos, não é? Então, um monumento extremamente reacionário. E num momento como o nosso, em que o governo incendeia a Amazônia, caça os direitos civis, se deixa sucatear a Cinemateca brasileira, por exemplo, propositalmente até o seu incêndio e, portanto, a destruição de um enorme patrimônio que nós temos, né? As populações, digamos, herdeiras dos indígenas, dos afro-brasileiros, que são as populações pobres das nossas cidades, vivendo essa opressão histórica há 500 anos, têm legitimamente o direito de não aceitar, né? Então, não aceitar que esse governo, que essa prefeitura, que esse governo do estado, que esse governo federal atualizem esse discurso na forma da opressão e se revoltam. Então, agora, as pessoas, algumas das que legitimamente declararam ter participado do ato, são presas e culpabilizadas, enquanto todos aqueles que pilham o país por meio do aparelho de Estado permanecem absolutamente ilesos. Essa é uma discussão importantíssima e muito desigual, que bota em foco o papel do monumento. Walter Benjamin, no discurso, nas teses sobre a história, nos lembrava muito bem que a criação do futuro em política depende da concepção e da consciência que nós temos do passado. Isso é, o passado ele não passou inteiramente, o passado está sempre em disputa. E esse passado é que retorna, né? E é que é quem constrói o nosso futuro. Portanto, a discussão sobre o passado ela é fundamental. E essa discussão é eminentemente política. Portanto, monumentos não são só peças alegóricas e decorativas, um tanto bizarras, como no caso do Borba Gato, nas ruas da nossa cidade. São discursos que têm significado, que se renovam. E é muito importante que a sociedade brasileira esteja tomando consciência disso e partindo para a luta, que é uma luta real, que é a luta social que nos envolve. Este foi o professor Guilherme Wisnik que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann.
Professor, como o senhor vê esse momento difícil que a cultura vem atravessando nas últimas semanas? Leila e ouvintes da Rádio USP, estamos certamente vivendo numa surrealidade aumentada, como já comentei em uma outra coluna. Mas esse pesadelo não tem fim. Às vezes achamos que são simplesmente piadas de mau gosto, piadas escatológicas até. Mas, ao que tudo indica, são indícios de uma escatologia. E nesse sentido do final dos tempos, né, do final dos mundos. Não é possível tal situação, mas ela está aí. E as tragédias, se não são diárias, elas vêm numa sequência, né? Esse é um dia triste, quando gravo essa coluna, pois faleceu Francisco Wefort, ministro da Cultura do governo Fernando Henrique, mas um grande pensador. E um grande pensador da política brasileira, mas em especial da democracia no Brasil. E assim o fez até o final da sua vida, pesquisando, colaborando, preocupado com a situação desse nosso país. E certamente essa preocupação é real, pois nos últimos dias tivemos notícias trágicas, né? Notícias horrorosas em relação à cultura e ao conhecimento, né? De um lado, um incêndio no galpão da Cinemateca Brasileira, na zona oeste de São Paulo, que consumiu parte significativa do acervo dessa cinemateca, que guarda a memória do audiovisual produzido no Brasil, né? E que, se pensarmos na relação também da queima do incêndio no Museu Nacional, isso só se acumula, essa perda insubstituível, essa perda de referenciais essenciais para o nosso imaginário, para a nossa identidade brasileira. No campo do conhecimento, o CNPq deixou de dar acesso e permitir que pesquisadores atualizassem os seus currículos na plataforma Lattes, a principal plataforma para a ciência brasileira, que reúne, então, milhares de currículos de pesquisadores e cientistas, enfim, ligados às universidades ou a institutos de pesquisa. E a gente não pode também deixar de lado a questão da reformulação do que entendíamos, o que conhecíamos como a Lei Rouanet, mais uma vez demonstrando que há um verdadeiro ataque à cultura brasileira. Um decreto que muda substancialmente o modo como a Lei Rouanet funcionava, permitindo que o executivo do governo, então o secretário e sua equipe, né, o secretário especial da Cultura, determinem ou escolham quais são os projetos que essa lei dará apoio, né? Então, a situação é essa e compartilho o meu estado de choque com vocês. E a plataforma Lattes, como fica? No caso da plataforma Lattes do CNPq, a instituição garante que existe uma cópia de segurança, um backup, e que, inclusive, novos equipamentos foram recentemente adquiridos. Que assim seja. Já no caso do Museu Nacional, e agora com a Cinemateca Brasileira, não há backup, não há cópia de segurança. Perdemos acervos valiosíssimos em termos de representação cultural, de identidade nacional, do nosso imaginário. Não se trata aqui só de uma omissão, nem tampouco somente de irresponsabilidade administrativa, mas de um crime. O professor Martin Grossman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Olá, professor Nabil. No final de julho, a estátua de Borba Gato, na zona sul da capital paulista, foi incendiada, gerando uma grande polêmica. Como é que você avalia esse caso?
Pois é, Denis, esse processo aí do fogo, né, no Borba Gato, ele teve um papel relevante para colocar essa discussão na ordem do dia, né? Então se tem debatido muito sobre a necessidade de se repensar essas homenagens feitas aos bandeirantes, que foram durante uma época da nossa história exaltados como heróis, mas que hoje são muito contestados pelo papel que tiveram no genocídio dos povos indígenas. Então eu acho que esse processo precisa efetivamente ser aberto, esse processo de discussão, né? Não acho que nós temos que sair por aí derrubando estátuas, queimando estátuas. Nós precisamos debater isso de maneira democrática nos órgãos que hoje têm competência para fazer isso, que é principalmente a Secretaria de Cultura, que deve abrir esse processo de debate para que a gente possa encontrar uma solução para esse problema, que é um problema que eu acho hoje bastante importante, porque muitas pessoas se sentem ofendidas pela homenagem que é feita para esses bandeirantes. Agora, isso não deve ser feito simplesmente removendo e jogando fora essas estátuas. Elas podem ser colocadas em algum museu, ou principalmente aqui em São Paulo, por exemplo, na Casa dos Bandeirantes, onde pode se explicar o papel, por exemplo, que o Borba Gato teve na história do país, o papel real que hoje a gente pode identificar, inclusive dizendo por que foi feita a estátua numa época e por que em outra época teve pessoas que foram ali e colocaram fogo na estátua. O próprio fogo expressa também a história, né? Mostra um certo conflito que nós vivemos hoje. Agora, esse conflito não deve ser resolvido por ações de violência, mas sim resolvido através do diálogo, através de processos democráticos. E nós temos aqui na cidade de São Paulo uma legislação, e a Secretaria de Cultura, através de uma comissão, é encarregada de definir que monumentos são colocados na cidade, que movimentos são removidos, que movimentos são restaurados, e ela pode abrir um grande processo público, onde esse debate que hoje se faz pela mídia, pelas redes sociais, possa fazer dentro de um processo de decisão sobre o futuro dessas estátuas. E você acha que estátuas controversas devem ser removidas? Então, eu acho que cada caso é um caso. Nós não podemos ter uma ideia generalizada, né? Vamos tirar tudo, vamos deixar tudo, até porque eu acho que cada personagem teve um papel, né? E esse papel precisa ser problematizado. E cada estátua tem também uma simbologia, né? Então, por exemplo, a Estátua dos Bandeirantes, né? O Monumento dos Bandeirantes da entrada do Ibirapuera, ele, além de ser uma referência urbana, ele conta uma história, e essa história pode ser melhor explicada para as pessoas que vão olhar aquele monumento, para entender que o monumento foi para exaltar os bandeirantes em cima dos cavalos de maneira magnífica, enquanto que os indígenas estão ali em posição subalterna empurrando o barco, né? Isso de fato foi assim, né? Os indígenas foram escravizados. Isso pode ser mostrado, mas precisa ser mostrado problematizando e não deixando que isso apareça sem nenhum tipo de comentário, né? O comentário que deve ser feito é que houve um massacre de indígenas, que os indígenas foram escravizados, foram violentados, e que isso faz parte da nossa história, mas que precisa ser conhecida no seu devido lugar. Agora, por outro lado, eu acho que nós não podemos fazer disso uma guerra cultural, né? A guerra cultural interessa para aqueles que não querem debater democraticamente, aqueles que interessa demolir monumentos de um lado e demolir monumentos do outro. Então, da mesma maneira como se pôs fogo no Borba Gato, talvez com alguma razão, né? Por outro lado, outros vandalizaram a homenagem a Marielle Franco. Durante a ditadura militar, o CCC, o Comando de Caça de Comunistas, cerrou um monumento a Garcia Lorca, que era uma escultura do Flávio de Carvalho, e derrubou aquela estátua, aquela escultura. Então eu acho que nós não podemos entrar nesse jogo. Nós temos que fazer um debate democrático através das vias oficiais e a partir daí então promover o processo de retirada de estátuas e a colocação dessas estátuas de modo que elas possam ser explicadas para a população. Precisamos rever a história, mas a gente não revê a história simplesmente apagando a maneira como a história foi contada no passado. Eu, Denis Pacheco, conversei com o professor Nabil Bonduki para a Rádio USP. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, o Museu da Língua Portuguesa acaba de ser reaberto. O que isso significa para a cultura e para o mundo globalizado?
houve a reabertura em São Paulo do Museu da Língua Portuguesa. O museu havia sido instituído em 2006, mas suas atividades foram interrompidas no final de 2015 por conta de um grande incêndio que destruiu parte de suas instalações. Na cerimônia do último sábado, para mostrar a relevância do evento, estiveram presentes os presidentes de Portugal e de Cabo Verde. Lamentavelmente, não esteve presente o presidente do Brasil. O idioma é um fator de identidade cultural muito importante em uma sociedade. O português é falado por mais de 250 milhões de habitantes do mundo, não só do Brasil, mas de outros países, Portugal, países na África, na Ásia, que compartilham conosco o uso desse idioma. Se somarmos o espanhol, que é uma língua próxima e de mesmo tronco, serão 800 milhões de falantes, o que é mais do que 10% da população mundial de 8 bilhões de habitantes. É, portanto, um número muito expressivo de pessoas. E além de fomentar a identidade cultural, o uso do idioma acaba tendo repercussão social, econômica, política, do que é resultado, por exemplo, a organização internacional conhecida como Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, que reúne justamente os países do mundo que compartilham o uso do idioma português. A CPLP tem altos e baixos na intensidade da sua atuação, mas desde a sua criação já há várias décadas, em alguns momentos foi muito importante, por exemplo, para fomentar a cooperação entre o Brasil e países da África. Pode-se perguntar, não haveria contradição entre a preservação de muitos idiomas, entre os quais o português, e a ideia de globalização? Eu não vejo nenhuma contradição. Por que não, professor? Um dos fatores positivos que podemos encontrar no processo de globalização, talvez o mais relevante deles, é a universalização dos direitos humanos, ou seja, dos direitos fundamentais de todos os habitantes do planeta. E no rol dos direitos humanos fundamentais está lá a identidade cultural como um direito que é essencial aos indivíduos e aos seus grupos sociais. No mundo globalizado, coexistirão dois movimentos no tocante ao uso dos idiomas. De um lado, a busca de códigos comuns de comunicação que permitam uma integração mais fácil entre todos os indivíduos e, do ponto de vista idiomático, o inglês é a língua que atualmente exerce essa função. Mas, por outro lado, o movimento no sentido da preservação da identidade cultural será muito relevante sempre para fomentar a coesão social e a felicidade dos grupos sociais. As sociedades mais exitosas serão justamente aquelas que combinarem esses dois movimentos. De um lado, a busca de padrões que facilitem a integração entre os indivíduos, mas, de outro lado, a defesa de elementos da identidade cultural que facilitem e favoreçam uma integração maior entre os indivíduos de uma mesma localidade. Neste âmbito, há um lugar para o português no mundo globalizado. Bem-vindo o Museu da Língua Portuguesa, bem-vindo de volta a esta importante instituição brasileira. Este foi o professor Pedro Dalari que falou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora Raquel Ronick, na semana passada, tanto os Estados Unidos como aqui no Brasil estavam discutindo a questão da suspensão dos despejos durante a pandemia. Conta pra gente essa história. Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pois é, na sexta-feira assistimos, madrugada de sábado, uma cena rara ali no Congresso americano. Uma vigília
de parlamentares, de congressistas, junto com ativistas pelo direito à moradia, pressionando o Congresso. Era o último dia do Congresso, em seguida ele ia entrar num recesso de verão, para aprovar a extensão da suspensão dos despejos. Explicando aqui para os nossos ouvintes, nos Estados Unidos, desde março do ano passado, foram suspensos despejos, isso a nível geral no país, além de legislações mais específicas em vários estados, entre eles o estado da Califórnia, o estado de Nova York. Mas essa suspensão terminava agora, no sábado, 31 de julho. E os democratas fizeram ainda alguma manobra para tentar estender, já que a variante Delta nos Estados Unidos não está dando sossego. E, na prática, a gente tem quase 15 milhões de pessoas que estão com problemas de dívidas relacionadas ao aluguel. Ou seja, o potencial de despejo nesse caso é gigantesco. Isso tudo são despejos represados, né? Que provavelmente iam acontecer ou irão acontecer imediatamente, já que não foi obtida essa votação, ela não aconteceu, portanto, não tem mais essa suspensão, apesar de que ainda tem uma movimentação por parte do próprio Supremo, para ver se o Supremo, a exemplo do que também se manifestou no caso aqui do Brasil, o Supremo Tribunal Federal, enquanto o nosso Congresso estava discutindo uma lei suspendendo os despejos, o nosso Supremo, em junho deste ano, suspendeu os despejos até o final do ano, e isso está sendo bastante importante nessas decisões. Mas aqui não foi feita nenhuma suspensão e, por incrível que pareça, isso ainda está em discussão, Sandra. Professora, e como é que está essa questão no Brasil hoje? Como é que está essa discussão? Bom, nós temos uma lei que foi aprovada no Congresso, né? Uma lei de autoria da deputada Natália Benevides, e que até o momento ainda não foi sancionada, e nós tivemos vários estados que aprovaram uma lei suspendendo os despejos temporariamente durante a pandemia. Entre eles foi aprovado aqui no estado de São Paulo, só que o governador Dória simplesmente vetou, dizendo que não, agora a situação já está muito mais calma, não precisa mais fazer isso. Enfim, não é exatamente isso que está acontecendo. Os dados estão mostrando que aumenta o número de ocupações. As ocupações estão diretamente relacionadas a despejos, quer dizer, você sai de uma, entra em outra imediatamente. Dá para ver um pequeno movimento, sim, no judiciário de suspensão em função da próprio decreto do Supremo Tribunal Federal, mas como esse decreto do Supremo ele também tem uma data para terminar e a nossa pandemia ainda não está com data para terminar, a aprovação dessa legislação seria absolutamente importante. Bom, eu não preciso dizer, quem está vendo um monte de gente indo morar na rua está percebendo o que está acontecendo, Sandra. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick.